Jesus nos promete o outro defensor, em grego parakletos, que significa aquele que é o advogado que vai defender a nossa causa, o Espírito Santo. Mas Jesus diz que é o Espírito da verdade. Quem se lembra, o evangelho de domingo passado dizia assim, colocando nos lábios de Jesus o texto: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Portanto, o Espírito da verdade é o Espírito de Jesus, é o Espírito do Pai, é o amor que se revela mais uma vez a nós e irá nos acompanhar ao longo da história. No texto que nós acabamos de ouvir, além do convite para manifestarmos nossa adesão a Cristo pela fiel obediência aos seus mandamentos, há algo simplesmente extraordinário e maravilhoso que passa desapercebido a olhos desatentos. Diz Jesus: naquele dia vocês entenderão que eu estou no Pai, assim como o Pai está em mim, eu em vós e vós em mim. Isso parece algo tão simples, mas é algo tão extraordinário e maravilhoso, que a gente só conhecendo o Evangelho na sua totalidade, compreendendo-o claramente, também entende a grandeza dessas palavras de Jesus. No Evangelho de São João, Jesus vai revelando a face verdadeira de Deus e o revela como família trinitária. Ele apresenta o Pai, apresenta a si como Filho, diz que ele está no Pai e o Pai está nele. E agora vai nos apresentar a figura do Paráclito, do Espírito da verdade, do Espírito Santo, a terceira pessoa dessa família trinitária. Mas o que nos alegra e engrandece é o fato de que essa dinâmica de amor que existe dentro da Trindade, Jesus revela que nós somos chamados a participar dela também por meio dele. Vamos explicar um pouquinho mais detalhadamente isso. Na teologia trinitária, por causa da revelação de Jesus, de insistir que ele está no Pai e o Pai nele, nós, através da inspiração divina pelos teólogos e santos da igreja, criamos vários termos para tentar identificar isso. Em grego, São Gregório utilizou o termo pericórese. Em latim se chamou de circuncessão. Em português alguns chamam de interpenetração. O que significa isso? Numa linguagem simples, que cada pessoa da Trindade Santíssima está totalmente presente nas outras duas. Significa que o Pai está inteiramente presente no Filho, e o Filho inteiramente presente no Pai, e o Pai e o Filho inteiramente presentes no Espírito, e o Espírito presente neles. Por isso, quando uma pessoa da Trindade revela a Deus por inteiro e não uma parte de Deus. Essa palavrinha pericórese, que São Gregório acabou utilizando de uma brincadeira de criança,
e depois foi bem desenvolvida mais tarde, no século VII e VIII, por São João Damasceno, é a brincadeira que lembra as crianças que fazem a roda. Elas ficam rodando, e cada vez uma criança vai para o meio da roda. E cada vez uma criança fica na berlinda, fica em atenção maior. Mas todas as crianças brincam e fazem parte da dança. A pericórese é a dança divina do amor. E Jesus diz que assim como Ele está no Pai, e o Pai está nele, Ele está em nós, e nós nele. Significa que Deus nos pega e nos leva por amor, o mesmo e único amor, para dentro dessa vivência trinitária. Vejam que coisa maravilhosa, que coisa extraordinária. O amor de Deus, Ele nos envolve de uma maneira plena, a ponto de nos criar dentro da Trindade e nos colocar novamente dentro dela. Deus não nos quer fora dessa dinâmica, dessa relação de amor maravilhosa que existe dentro da família trinitária. Nós fomos criados por um Deus que é amor, porque é família. Nós precisamos viver de Jesus essa dinâmica o tempo todo. Isto é, assim como o Pai, Filho e Espírito Santo se mantêm plenamente unidos no amor, assim também nós precisamos estar plenamente unidos a Deus. A Sagrada Escritura chega a dizer nos Salmos, somos chamados de deuses. Nesse sentido, nós podemos entender o que a Sagrada Escritura diz. É claro que somos criaturas, mas o amor de Deus entre Pai e Filho de Jesus é o mesmo amor entre Pai e nós, entre Filho e nós, entre Espírito e nós. Vamos então celebrar de maneira viva esse Deus que é amor e que nos coloca dentro dessa relação tão íntima e profunda, essa relação criadora, essa relação redentora, essa relação santificadora. Nascidos fomos por um Deus que é amor para amar. É preciso, portanto, manter nossa identidade através do amor. Peçamos a Ele que Ele nunca permita que nós nos distanciemos de Jesus, para que nós deixemos de amar com toda intensidade, para corresponder, é claro, da maneira que pudermos, a essa grandeza do amor divino que nos criou, nos acolhe e nos mantém unidos. Cientes de um Deus que nos ama, cientes de que precisamos corresponder amando também cada vez mais a Ele e a todos, em pé, por favor, fiquemos, e nesse Deus que ama, e ama de uma maneira infinita e incondicional, professemos nossa fé.